E aí galera massa da serigrafia, hoje eu tô aqui no aconchego da minha casa para gravar esse vídeo. Eu sempre gravo naquela correria do estúdio, trabalhando, imprimindo, e na verdade eu não sei qual é esse fetiche que vocês têm em me ver trabalhando, porque eu chego lá no Instagram, se eu coloco uma foto, eu sentado, eu descansando, ou uma foto de eu fazendo alguma outra coisa, quase não tem interação. Aí quando eu ponho uma foto lá ou um vídeo de eu trabalhando, eu com aquela cara de cansado, aparece um monte de gente curtindo, mandando pergunta e tal. E então não sei por que vocês têm esse fetiche de me ver trabalhando. Hoje vocês vão me ver sentado aqui, de boas aqui na minha casa. Então, recentemente eu coloquei uma foto no Instagram mostrando as emoções que eu uso no meu dia a dia no estúdio. Então, muita gente me mandou pergunta, muita gente tá com dúvida de por que eu uso esse tanto de emoção. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês e vou explicar um pouquinho de cada uma, de por que eu uso, o preço, as diferenças e tal. Então, ó, já dá um like aí. Eu nunca pedi isso nos outros vídeos. Vocês que já viram meus outros vídeos aqui no canal, eu nunca fiquei pedindo isso, mas ó, vocês já viram outros vídeos, já viram que eu trago conteúdo legal, de qualidade, inclusive estou interrompendo o meu café para trazer esse conteúdo importantíssimo para quem é da serigrafia. Então não precisa assistir até o final para dar uma curtida aí no vídeo e se inscrever no canal, porque essa quantidade de seguidores que eu tenho aqui, de inscritos no canal, tá uma vergonha, porque tem quase 15 mil pessoas lá no meu Instagram desde o início do ano. Eu recebo um monte de mensagem de gente aí até de outros países falando: por que você não cria um canal no YouTube? Você podia ter um canal no YouTube. Aí eu criei o canal, tem essa mixaria de inscritos aí. Então você que está aqui, tenho certeza que já se inscreveu, mas manda aí para os teus amigos, sabe, aquele amigo que está desempregado, procurando uma forma de ganhar um dinheiro, fala: ó, tem um cara massa aqui que dá umas ideias legais de serigrafia que não é de camiseta, porque 99% do conteúdo que a gente vê de serigrafia aqui é para camiseta. Nada contra, eu adoro camiseta também, mas isso que eu trago aqui é um conteúdo que quase não se fala, beleza? Então, bora lá. Tô aqui com as emoções, todas essas eu uso, tá, gente? Não são de enfeite no meu estúdio, não. Todas essas aqui eu realmente uso no meu dia a dia. Vou colocar todas aqui para vocês verem, ó. Unifilme SR, Decafilme SR, Dualfilme AG, Unifilme SRX e Unifilme SP. Essas aqui, vocês estão vendo que todas começam com S, né? Menos a Dualfilme AG, mas elas são todas para tinta base de solvente. Eu não trabalho aqui com tinta base d'água. No meu curso eu falo e tal, tem algumas coisas que dá para fazer. Eu tenho um pote de emulsão de Decafilme WR, mas eu não quis trazer porque a explicação vai ser a mesma. E é uma emulsão que eu realmente não uso porque eu raramente mexo com tinta base d'água. Meus trabalhos aqui são, a maioria, 90% deles em papel. O meu ramo, eu trabalho com serigrafia plana, já imprimi em várias superfícies, plástico, azulejo, metal, mas o meu ramo, o meu nicho que eu escolhi trabalhar é o de gravura, de impressão de arte e gravura. Então eu trabalho só com tinta vinílica. Num outro vídeo, acho interessante eu falar de por que eu não trabalho com tinta base d'água, mas isso fica para um próximo vídeo, porque muita gente me pergunta também, né? Por que eu uso tinta base de solvente e não tinta base d'água? Eu vou tomando café aqui, tá? Não sei se vocês já devem ter reparado, nos meus outros vídeos eu quase não gosto muito de fazer corte. Eu gosto de fazer os vídeos diretão. Não é porque eu acho bonito, não é porque eu estou fazendo um experimento cinematográfico aqui, não, porque eu tenho preguiça de editar mesmo. Então, eu já tenho muita coisa para fazer, ainda tem que ficar editando vídeo, dá muito trabalho. Então, eu prefiro gravando direto, vou tomando meu café aqui enquanto a gente conversa. Então, ó, todas essas emulsões
são para tinta base solvente, mas elas têm algumas diferenças. E também tem diferenças de preço. Claro que você que está começando aí na serigrafia, está entrando agora, você não precisa ter essa variedade. Você vai escolher aí uma emulsão que se adeque melhor ao tipo de trabalho que você faz, ao tipo de tela que você usa e o tipo de superfície que você vai imprimir e o tipo de tinta que você usa também. Você escolhe uma e fica usando uma. Quando você tiver mais experiência e mais prática, você vai ver que faz diferença mesmo no tipo de trabalho que você vai fazer, variar o tipo de emulsão também. E outra coisa que talvez vocês tenham percebido é que não tem emulsão de bicromato aqui. Eu não trabalho com bicromato, já não uso há muitos anos, desde que eu descobri e essas outras emulsões, e esse assunto também dá um ótimo vídeo. Eu nem gosto de ficar repetindo a palavra bicromato muito, porque é tipo, o usuário de bicromato é tipo Beetlejuice, sabe? Se você fala essa palavra 3 vezes, brota de tudo que é canto para dizer: ah, eu uso há 30 anos e nunca morri. Ah, eu uso há 20 anos e estou de boas. Beleza, cada um usa o que quiser. Eu não uso bicromato, sou bem anti-bicromato mesmo. No outro vídeo eu vou explicar legal aí por quê. Mas esses usuários de bicromato é igual crossfiteiro. Se você der mole aqui, eles vão ficar aqui, ó. Então, não vou nem falar desse assunto agora, beleza? Então vamos lá. Todas essas emulsões são da HB, eu já uso há bastante tempo. Recentemente, esse ano, no início do ano, a Gênesis começou a fabricar também umas emulsões fotopolímeras e diazóicas, que antes a Gênesis só tinha de bicromato, mas eu ainda não tive a oportunidade de testar. Então, sim, eu uso essas aqui há anos, eu estou bem satisfeito com elas, então se uma hora eu tiver a oportunidade, eu vou testar essas da Gênesis, porque é importante a gente conhecer produtos de diversas marcas. Mas aí quem é do ramo serigráfico sabe que essas emulsões aqui são muito boas, tá? Vou tirar elas daqui para não ficar me tampando. E a HB, ela disponibiliza 2 manuais que eu acho muito interessantes. Eu tenho eles aqui, a versão impressa, que eu peguei com eles quando eu fui na Future Print, lá em São Paulo. Mas tem no site da HB, você pode entrar lá, que vai ter o formato digital desse arquivo lá, beleza? O vídeo teve um corte porque eu tive que ir ali fora ver os cachorros começaram a latir. Então, vamos seguindo. Vou ter que editar, não tem jeito. Então a HB tem esses 2 guias aqui. Tem um guia que eu acho bem legal. Aí vocês entrem lá no site que lá tem para baixar. Esse aqui, ele mostra um pouco dos produtos. Só que ele tem aqui dentro, ó, quando você abre, ele vem uma lista, ó, de identificação de problemas e as possíveis soluções. Então tudo isso aqui, ó, dizendo aqui, tudo na parte sobre emulsão, né, sobre gravação de matriz. Então vem com um guia enorme falando quais os problemas mais comuns e a possível solução dele. Então ele vem, ó, por tópicos. Tópico 1, aplicação de emulsão. Aí vai vir dizendo aqui para você, então para quem está começando, não só para quem está começando, para a gente mesmo é legal. Às vezes você está com um probleminha ali que nunca te aconteceu e aqui você consegue achar alguma solução. A HB também, todas as vezes que eu precisei falar com algum técnico lá, eles foram super receptivos, sempre me atenderam muito bem. Então, recomendo aí que o melhor lugar para você saber sobre um produto é com a própria equipe técnica do fabricante. Então, assim, por mais que eu explique aqui, você pode ter certeza que os caras lá vão saber mais do que eu. Então, tem alguma dúvida? Entre em contato lá com a equipe deles, que eles são bem atenciosos. Todas as vezes que eu precisei, me atenderam muito bem, me explicaram, me ajudaram a escolher um produto adequado para o meu tipo de trabalho e tal. Então, ó, ele vem aqui com aplicação, exposição, impressão, reaproveitamento, a limpeza e a desgravação de tela. Então vem aqui, é bem legal isso aqui, tá? É um guia. E tem esse outro guia aqui, que é um manual com diversos produtos, que também é sobre preparação de matriz. Então ele vem falando, é legal você ler ele todo, porque ele vem falando da escolha do tecido, a escolha do quadro,
o tipo de impressão que você vai fazer, vem explicando bem detalhadamente de forma bastante técnica, tá? E aí eles mostram as famílias de emulsão. Só que eu trouxe aqui não é para fazer propaganda da HB não, viu gente? Não estou fazendo propaganda, estou falando de um produto que eu uso que é bom realmente. Mas eles têm essa tabela aqui, ó, que é o mais importante aqui para mim, que é uma tabela que mostra os tipos de emulsão e para que ela serve. Isso aqui é muito útil para você escolher sua emulsão. Por exemplo, vamos supor que você esteja aí com a sua, porque se eu mostrar aqui vocês não vão conseguir ver, né? Então não adianta nada. Ele vem aqui, por exemplo, Unifilme SP. Cadê? Unifilme SP, minha emulsão favorita. É a que eu mais gosto de usar, acho fantástica. Por mim só usaria ela, assim, não só usaria ela, porque tem uns trabalhos que requerem umas diferentes, mas é uma emulsão excelente, ela é muito versátil, dá para fazer vários tipos de trabalho com ela. Mas por isso que ela é o dobro do preço das outras, mais do que o dobro, né? Então é uma emulsão cara, mas que você tem que fazer as contas para o tipo de trabalho que você está fazendo, se vai compensar ou se não, beleza? Mas sempre tem que lembrar, gente, que não pode ficar fazendo essa comparação de preço. A emulsão de bicromato custa R$50, essa aqui custa 80. Mas aí se você for calcular outras coisas, você vai ver que, na verdade, na de bicromato você está pagando mais caro. Isso vai ficar para outro vídeo que já aparece alguém reclamando aqui que eu estou falando mal do negócio. Então você sempre, em tudo, na serigrafia, em qualquer coisa da vida, né gente? Você não vai querer comparar, eu passei a vida inteira andando de carro 1.0, não vou dizer que é mais barato, porque é o que eu tenho dinheiro para comprar, não vou dizer que é melhor do que outros carros, porque eu não tenho dinheiro para comprar aquele. Então é isso, se você está começando ali, eu sei que o gasto é muito grande, você vai escolher uma emulsão mais barata, vai tentar economizar e tal. Mas conforme você vai melhorando, você tem que fazer esse cálculo de custo-benefício. Isso aí é o básico de qualquer negócio. Eu não sou formado em administração nem nada, mas é o básico. Você tem um produto que custa 50, outro que custa 80, mas se esse que custa 80 te traz inúmeras vantagens e te traz economia, no fim das contas, esse de 80 está saindo mais barato. Isso é óbvio, não tem nem o que discutir. Então vamos lá, aqui na tabela, ó, a tabela vem assim: Unifilme SP, tecido indicado, tecido de poliéster da tela, tá? Não é o tecido que você vai imprimir. Tecido indicado, 90 a 200 fios. Então, ela é uma emulsão que ela é com poliéster a partir de 90 fios. Essa emulsão, ela tem uma viscosidade muito líquida, ela é bem líquida mesmo. Então, eu gosto dela por isso, porque ela é bem líquida, ela tem uma viscosidade baixa e ela é boa para passar em tela grande. Então, nas minhas telas grandes, eu uso mais essa daqui, porque não sei se vocês já viram aí meus vídeos, eu tenho aplicador de 1 metro. Então, a emulsão muito grossa, tipo a SRX, é uma emulsão com uma viscosidade alta, ela é bem grossa. Então, ela é interessante para fazer relevo, para fazer em tela, para passar em telas menores, porque quando você passa lá na tela grande, ali no meio principalmente, que no meio acaba a tensão do tecido sendo menor, ficando uma camada meio grossa e a emulsão não fica toda regular na tela. Então, tela grande minha, eu não uso SRX, eu uso SP ou SR, tá? Então vamos lá, voltando aqui. Então, tem aqui, Unifilme SP é indicado para tecido de 90 a 200 fios. Por isso, emulsão com viscosidade alta, ela é mais apropriada para poliéster mais aberto. Por exemplo, a SRX, vamos ver aqui, tá? Qual? Eu tô sem óculos, que eu tô precisando de óculos para ler, porque eu passei dos 40 agora, eu tenho que ficar fazendo assim para enxergar as cores. A SRX, ó, ela é a partir de 55 fios. Então, olha a diferença. Você tem uma emulsão aqui para você usar em poliéster mais aberto, a partir de 55 fios. Então, tá vendo como a emulsão não é tudo igual? Às vezes eu falo, é tudo a mesma coisa, comprar mais barata. Não é. É claro que se eu pegar essa daqui e passar Se eu pegar essa daqui, passar no 77, se você já tiver mais experiência e souber trabalhar, você vai conseguir fazer. O que essa tabela está indicando aqui não é uma regra, não é assim, não pode ser assim. Mas está te falando
a melhor performance que você vai ter com o produto. E é isso que você quer, né? Você está pagando. Uma Unifilm SP ela custa R$180. Uma Unifilm SRX custa R$76. É mais que o dobro do preço. Então você quer ter um aproveitamento máximo disso aqui. Você quer usar performance total, sem desperdício, sem nada. Então é interessante olhar essa tabela por isso. Então vamos lá. Aí ele mostra aqui resistência a solventes. Aí ele vê uma numeração de 0 a 5, sendo 0 uma baixa resistência e 5 alta resistência. Então, tá aqui essa emulsão, ela tá 5, então ela é uma emulsão para tinta vasodissolvente. Depois vem resistência à água, 1. Então, ou seja, é uma emulsão que não é para você usar com tinta base d'água, porque ela tem uma baixíssima resistência à água. Aí, ó, um fator interessante, definição. Definição dessa emulsão é 5, ou seja, é a definição máxima aqui dos produtos da HB. Vamos ver aqui a SRX. A SRX é definição 3, então ela é tipo quase metade, porque essa tipo nota vai de 0 a 5. Então se você tem aqui definição 3, ela tem uma menor definição. Significa que você não vai conseguir fazer trabalho de qualidade com ela? Não, você vai conseguir. Se você tiver experiência, fotolito de qualidade, tudo você vai conseguir. Mas aqui você tem um resultado melhor. Talvez seja um resultado que nem é muito visível ali no olho, que você nem vê, mas que ele é perceptível, sabe? Mas você às vezes não consegue identificar. Eu gosto muito de usar essa SP porque ela realmente tem uma definição melhor. Então, eu uso muito tela grande e faço muita área chapada, grande. Eu trabalho muito com um desenho chapado grande. Então, às vezes tem um círculo bem grande no meio da tela. Esse círculo ele precisa ficar com um recorte perfeito, ele não pode ficar com nenhum serrilhadinho. Se tiver um serrilhadinho ali, estragou meu negócio. Então eu gosto, quando é esse tipo de arte que requer um recorte muito perfeito, eu uso a SP. Às vezes tem arte que não requer, que as cores vão se sobrepor, então você não precisa ter um recorte tão perfeito. Mas às vezes eu pego arte aí que vai para galerias, então ela requer um recorte mais certinho, porque vai ser um chapadão ali no meio do papel, que não vai ter outros elementos para disfarçar um possível serrilhadinho. Então eu sempre uso a Unifilm SP. Estou falando aqui dela porque ela é a primeira aqui da lista, tá, gente? Mas eu vou falar as outras. E essa, como eu falei, é a minha favorita. Aí vem a resolução, depois vem o sensibilizador, que essas todas as... Aí eu já vou até falar a diferença. Toda a linha Unifilm da HB, elas são emulsões fotopolímeras, que são aquelas que já vem pronta para uso. Você abre a lata e pode usar, não precisa misturar nada, tá? Já a linha Decafilm, elas são emulsões diazóicas. Elas são emulsões que precisam você misturar o diazo nela. Então vai vir o potinho do diazo, você vai misturar. E tem essas aqui, a Dual Film, que ela é os dois, olha que legal. Ela é fotopolímera, mas você adiciona o diazo também. Então ela tem uma dupla cura. Isso deixa a emulsão ela mais resistente, ela mais bem catalisada e tal. E qual a diferença assim na prática, além dessa facilidade de vir pronta, qual é a diferença da Unifilm para a Decafilm? A Decafilm ela contém diazo, você vai ter que pôr o diazo nela, né? O diazo ele é interessante para quem está começando na serigrafia, porque você tem uma latitude de exposição maior. Isso tudo quem me ensinou foi o André Manzato lá da HB, o técnico fera, cara manja demais. Estou aqui repetindo o conhecimento que ele me passou em bate-papos, tá? Então, as emulsões diazóicas elas têm uma latitude de exposição maior. Ou seja, o que isso significa? Significa que você pode errar um pouco o tempo de exposição na sua gravadora, que isso não vai prejudicar a sua gravação. Você não precisa ser tão preciso no tempo. Sei lá, por exemplo, minha gravadora, com a Decafilm eu gravo em 3 minutos e meio. Se você colocar ali 3 minutos ou 4 minutos, você vai ter essa latitude de exposição, essa margem aí,
que mesmo assim você não vai perder sua tela, você não vai perder, você tem essa... Já com as Unifilms, as fotopolímeras, essa margem ela diminui, ela é menor, você tem que ter um tempo mais exato para você ter uma gravação de qualidade. Então, eu sempre indico para quem está começando na serigrafia usar a Decafilm, que além disso, a Decafilm, as diazóicas, elas gravam com qualquer tipo de luz, com mais facilidade. Por exemplo, você pode pegar uma lâmpada fluorescente, quem aí não tem uma fonte rica em UV, uma lâmpada tubular, LED, fluorescente, você grava tranquilo com a Decafilm diazóica. Já a Unifilm, ela requer uma quantidade maior de luz UV para gravar. Então, se você for usar uma gravadora com baixa emissão de luz UV, sua tela vai ter que ficar 10 minutos lá para conseguir gravar. E aí ninguém quer isso, né? Você está ali no dia a dia na sua serigrafia, você tem uma porrada de tela para gravar. Você vai ficar lá 10 minutos cada tela na gravadora? Não dá. Então, para quem está começando, eu sempre recomendo usar a Decafilm. É uma emulsão mais barata também, ela sai nessa média vai sair uns R$85, porque você tem que comprar a emulsão e o diazo, vende separado. Então ela vai sair numa média de uns R$80. R$85. Então é uma emulsão legal para quem está começando. E elas acabam sendo mais resistentes também às emulsões diazóicas, sabe? Para assim, quem tem tiragens altas e tal. Mas a diferença é basicamente essa. Aí aqui, ó, na tabela também vem a viscosidade. A Unifilm SP tem uma viscosidade média. Para mim ela é baixa, porque ela é bem líquida, né? Mas aqui está dizendo média. E outra coisa muito interessante, que o pessoal sempre pergunta o porquê do preço. Então nós vamos chegar lá. Isso aqui, ó, conteúdo de sólidos. Isso aqui é bem interessante. A Unifilm SP, ela contém 37% de sólidos, ou seja, menos água e mais produto, né? Mais produto ali, que eu não sei explicar o que, mas é mais produto e menos água. Aí você vem na Unifilm SR, por exemplo, a Unifilm SR tem, ó, é a mais baixa essa daqui, não a SRX, a SR, essa daqui, ela é a que tem menos conteúdo de sólidos, ela tem 24 de conteúdo de sólido, ó. Vamos lá, comparativo agora da SR com a SP. Ela tem 24 de sólido, ela tem 3 de resolução, enquanto a SP tem 5. Ela tem 3 de definição, enquanto a SP também tem 5. Ela não é resistente à água também. E ela é para poliéster a partir de 77 fios. Olha aí que interessante. Essa daqui a partir de 90, essa daqui a partir de 77 e essa aqui a partir de 55, tá? Então a quantidade de conteúdos sólidos significa que essa emulsão, que essa Unifilm SP, ela tem mais produto, e menos água. O que isso significa na prática? Primeiro que você vai precisar vai gastar menos emulsão emulsionando a tela. E aí, no seu dia a dia, você vai fazer a conta. Você vai comprar um pote desse e vai ver quantas telas você consegue emulsionar com ele e fazer o cálculo para ver quanto está saindo para você por tela. Uma média, tela 50 por 60, que é o tamanho mais ou menos padrão que a galera usa para fazer camiseta, por exemplo, ou impressão de gravura até A3, você consegue fazer uma tela 50 por 60. Um pote desse de emulsão, você vai conseguir fazer aí umas 50 telas. Umas 50 telas, umas 60 telas com essa aqui. Com essa daqui, você vai conseguir fazer umas 45, porque essa daqui rende mais. Eu já fiz essa conta, tá, gente? Eu tô falando aqui, não é achismo, não. No meu dia a dia, eu trabalho com tela 1,20 por 1,10, é o tamanho padrão das telas da minha impressora. Então, tem dia que eu gasto um pote desse num dia só. Eu emulsiono umas 10 telas com ele, tá? Minhas telas são grandes. Mas aí você vai fazer a conta. Você vai olhar e falar, pô, eu quero comprar essa emulsão. Fala, porra, é caro, R$180. Mas aí você para pensar. Você vai emulsionar mais tela com ela, você vai ter uma resolução maior,
ela é mais fácil de aplicar, ela tem menos desperdício, porque ela é menos viscosa, né? Ela é mais líquida, então você consegue raspar melhor do aplicador direto para o pote, beleza? Então é isso. Maior quantidade de sólidos, mais produto. Então, por mais que essa emulsão ela seja uma emulsão muito líquida e essa daqui seja muito grossa, o rendimento dessa daqui é melhor do que o dessa. Às vezes, assim, a gente só olha sem saber desses aspectos técnicos, você só olha e fala, essa daqui é muito rala, vai acabar rápido, gasta mais. Mas não é o contrário, porque essa daqui, mesmo ela sendo menos viscosa, ela tem mais sólido. E isso influencia no preço também, né? Porque se ela tem mais sólido, mais produto e menos água, o custo de fabricação dela é mais caro para o fabricante. Então o fabricante não tem como vender dois produtos muito diferentes pelo mesmo preço. Inclusive esse SP significa super performance, que ela é uma emulsão super performance. Então, meio óbvio, né? Então, se você trabalha com tela pequena, com brindes, com copos, impressão em copo e tal, que é impressão cilíndrica, tela pequenininha, cara, compra uma dessa aqui, velho, que tu vai emocionar muita tela com ela, vale muito a pena. Aí você para pensar, uma tela pequena assim, você emociona umas 100 telas com uma emulsão dessa, umas 100 telas. Umas 100 telas, sai a R$180 a emulsão. Você está pagando R$1,80 para emulsionar uma tela. Você acha isso caro? Se você está achando isso caro, então você precisa rever seu negócio, porque não está caro. Você está gastando R$1,80 para emulsionar uma tela que você vai fazer trocentas impressões ali nela. Ela vai aguentar muita impressão. Se você imprime copo, esses copos de acrílico e tal, você vai cobrar aí em média R$1,50, R$1,80 por impressão. Então assim, duas impressões que você fez, você já está pagando a quantidade de emulsão que você gastou. Então tem que ter sempre esse pensamento se vale a pena o custo disso para você. Mas aí, claro, você pode usar uma outra mais barata e ter um resultado bom também. Mas é importante saber escolher dentro das nossas condições financeiras, claro. E é isso, aí tem essa tabela e vem falando de todas essas emulsões, tá? E aí, como eu estava dizendo, a emulsão dual film, ela é legal porque ela tem o melhor dos dois mundos, né? Ela tem essa janela de trabalhar aí, essa latitude de exposição proporcionada pelo diazo, tem a resistência também proporcionada pelo diazo, mas tem a resolução melhor que é proporcionada pelo fotopolímero. Todas as emulsões fotopolímeras, se vocês forem olhar aqui na tabela da HB, todas Unifilm, elas têm uma resolução melhor do que as Decafilm. Por exemplo, vamos ver aqui a Decafilm SR. Eu só usei a Decafilm SR e a WR, eu nunca usei outra Decafilm. Então, vocês pegando a tabela, vocês vão ver que aqui, ó, a HB, ela é legal porque ela tem uma variedade muito grande de produtos. O leque de produtos da HB é enorme, assim, tanto de emulsões quanto removedores e tal. E esse ano eles começaram a fabricar tintas também. Eu tenho usado, tenho gostado bastante. Mas as emulsões, ele tem assim, emulsão para tudo que é tipo de coisa, emulsão para relevo, emulsão e tal. Então você tem uma gama enorme para você escolher. Então você vem aqui na Decafilm SR, que é essa que eu uso aqui, de azoica. Ela é para poliéster de 55 a 200 fios. Ela só é resistente a solvente também. Aí, ó, definição dela é 3 e a resolução dela é 4, ainda é melhor. Ela é com diazo. Elas variam a cor também, você consegue identificar pela cor, também vem dizendo aqui qual é a cor de cada um. Viscosidade alta, ela é uma emulsão bem viscosa, mas você coloca água junto com o diazo, então ela dá uma raleada, mas ela ainda é uma emulsão grossa, tá? Conteúdo de sólido 26, enquanto a Unifilm SP tem 37, que vai de... ela é uma das que tem mais, a Unifilm SP, tem umas outras aqui, a Unifilm 3D, então essas aí são bem específicas para outras coisas, tá?
Então é basicamente isso. Eu uso todas essas de acordo com o meu trabalho. Vou emocionar uma tela pequena, vou fazer um relevo, sabe aqueles cartãozinhos de visita que às vezes a gente quer um relevo com a tinta epóxi que fica bem legal. Você vai aplicar um verniz que é uma camadinha mais grossa, gosto de fazer com a SRX. O André lá da HB, mas aí o cara é fera, o cara já está na serigrafia há 30 anos, então ele manja muito mais que eu. Ele falou para mim que já fez relevo com a Unifilm SP, eu nunca testei, mas fica aí a dica, eu vou testar. Ele falou para mim que ela é muito boa para relevo, porque apesar de líquida, ela tem uma quantidade grande de sólidos, então você consegue fazer isso bem, de forma bem feita. E outra coisa é que a emulsão mais líquida, ela tem maior planeidade, né? Ou seja, você vai dar camadas, para você fazer relevo, você dá várias camadas de emulsão. Então a emulsão com maior planeidade, ela vai ficar mais plana no fim das contas e você vai ter um relevo mais bem feito. Vou tentar fazer com ela. Aí a Unifilm SR, ela é uma emulsão mais genérica que eu uso assim meio que... Ela é um meio termo, ela é entre essas duas, tá? Ela não é tão dura quanto a SRX, nem tão líquida quanto a SP. Ela vem pronta para uso também. Eu uso ela ali, ela é meio que coringa aqui para mim. Porque ela é uma emulsão barata, mais barata também. A última vez que eu comprei ela custa R$76. A SP R$180 e essa da SRX R$76 também. Então você quer uma resolução mais cabulosa. Uma coisa que eu não expliquei é a diferença de resolução para definição. Resolução é aquele recorte certinho e tal. Definição você usa mais quando é pontinhos pequenos, para quem trabalha com cromia, com retículas pequenas, então você avalia aí a definição e não a resolução, que é a definição do ponto na gravação da tela. Então a SR é uma emulsão que eu gosto, recomendo para quem está começando essas duas aqui. Se você tem uma gravadora com pouca emissão de luz UV, lâmpada fluorescente, lâmpada halógena e tal, usa a Decafilm, que você vai ter maior sucesso, que ela é diazóica. Se você tem uma gravadora com uma resolução alta com a emissão alta de UV, usa essa daqui, ela já vem pronta para uso, você só coloca na calha e manda ver. Ela não funciona bem com pouca luz UV, você vai ficar ali gastando muito tempo para revelar. E essa daqui também é uma emulsão mais cara, custa em torno de R$180 também. Ela é interessante para quem vai fazer relevo também, para quem vai fazer grandes tiragens, porque é uma emulsão de dupla cura. Então ela acaba ficando com uma resistência mecânica maior, então ela vai durar mais tempo. Mas claro que a resistência da emulsão, ela não varia só de acordo com a emulsão. Ela assim, tem que ver o jeito que você está passando essa emulsão, se está passando direito, se não está deixando uma camada muito fina. O tempo de exposição também está certinho. Se você der um tempo de exposição muito curto, às vezes você, por causa dessa janela que eu falei, às vezes você dá um tempo de exposição curto, você consegue gravar. Gravou de boas, olhou ali, o desenho ficou na tela, bacana. Mas aí na hora que você vai trabalhar, com o tempo a emulsão acaba soltando um pouco em algum ponto, se você tiver tiragem grande. Mas isso, gente, é para quem tem tiragem grande. É para quem faz 5.000 negócio, né? Pra gente que faz 100 coisinha aqui, isso aí não vai acontecer não. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida manda aí que eu vejo como melhor responder. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá, que eu estou sempre botando conteúdos muito interessantes e muito relevantes lá também. Manda esse vídeo aí para os seus amigos que querem aprender um pouco mais de emulsão e vamos dar uma melhorada nessa quantidade de inscritos aqui no meu canal, porque se ficar assim, sem inscrito, o que vai acontecer? Eu vou parar de gravar vídeo, porque não tem por que eu ficar gravando aqui se ninguém está assistindo. Estou aqui dispondo da minha tarde e do meu café, que é tão precioso para mim, e espero que tenha trazido, claro, algum conhecimento, alguma informação que ajude vocês aí a trilhar esse lindo caminho que é a serigrafia. Beleza? Até mais!